Oi, gente, tudo bem? Esperar um pouquinho o pessoal entrar, sejam bem-vindos. Tudo bem com vocês? Vou aguardar só mais um pouquinho. O pessoal tá entrando. Adelina, Graça, nossa convidada também já tá por aqui. Vou esperar mais um instante pra gente já colocar ela aqui em conexão com a gente. Deixa eu mandar aqui o link para algumas pessoas. Só um instantinho. Vamos lá. Tudo bem com vocês? Graça já entrou. Vamos lá. Gente, isso aqui para mim é novidade. Uma solicitação para a Liana, nossa convidada. Oi, Thaís. Olá, Liana, tudo Tudo bom? bom, meu amor? Tô bem, e você? Tô ótima. Melhor agora, com esse Ah, que convite honra, maravilhoso que você me fez. um prazer imenso. Fico muito Que feliz ótimo. de ter aceitado esse convite. A gente tem algumas convergências, né? Isso é muito interessante, né? Um Pois é, foco no empreendedorismo, um foco na educação empreendedora lá desde o início, né? Ah, sim, desde a escola, isso é muito bom. é muito gostoso mesmo. Liana, vamos esperar só mais um pouquinho, ver se o pessoal entra Lógico, para a gente começar. lógico. Lógico, eu estou mandando aqui uns aviãozinhos enquanto isso também, Eu né? tô também. A gente ampliar, né, nossa conversa aí pelo mundo. É verdade. Ô, Liana, meu filho acabou Sim. de vir dizer que o meu áudio tá atrasado. Acho que a gente podia começar a conexão de novo ou para você tá tudo bem? Eu estou vendo dentro de uma sincronia. Ah, então tudo bem. Ele falou que está um delay? É, Não, para mim não. Não sei se para outras pessoas seria até interessante, né? De repente, quem está aí nos ouvindo, nos informar, além do seu filho, né? Porque isso. a questão das redes, a internet, varia tanto, né? É verdade. A Andréia Cruz, uma empreendedora fantástica também, ela falou Ah, que tá ok. Então, acho que uhum. tá tudo bem. Se por acaso o pessoal achar que tá ruim, a gente faz de novo, não tem problema. Sim, e o meu áudio para você, tá bom? Tá perfeito. Tá. Eu Então, vamos resolvi lá. não colocar fone de ouvido, porque de vez em quando eu acho que o fone de ouvido me atrapalha mais do que ajuda. Eu também não gosto de colocar. Ó, o Paulo entrou. Oh, querido Paulo, meu grande amigo, Foi o responsável fazemos por essa conexão entre nós. conexão. E a gente tem, né, uma causa comum, a gente faz vários, né, projetos, trabalhos em conjunto, uma Sim, pessoa muito querida, né, que realmente agrega muito na minha vida. E ele com está com um certeza. projeto também de lives maravilhosos, né, convidando várias pessoas, né. O Sim. irmão dele, eu assisti o do irmão dele, me emocionou muito. E depois eu vi aquela reportagem lá no Fantástico, então realmente É um um trabalho papel que ele incrível, né? exerce, né? É um trabalho incrível dos dois, né? Sim, em áreas diferentes, mas com a mesma importância, né? Sim, com certeza. Para quem não sabe, a gente está falando do meu padrinho, que eu não podia pensar diferente tendo um padrinho desse, né? Foi uma bênção, né? Uma bênção. Com certeza, com certeza. Ele é uma bênção para Ali, a família toda. a Alice aí, querida, também entrando.
Oh, isso. A Alice também é um presente. Sim, muito querida. Bom, Liana, vamos lá, porque o nosso tempo aqui não é tão longo. A gente gostaria que fosse maior, né? Sim. Mas Sim, não é mas tão depois fica longo. gravado também, e aí, né, na realidade, as demandas são muito intensas, né? Então, pode ser que alguma pessoa não possa assistir agora, mas vai ficar gravado lá no seu IGTV, e aí Eu queria, ele inclusive, vai... agradecer as pessoas que estão aqui online e também deixar um agradecimento para quem vai assistir posteriormente, né? No momento que puder. A gente sabe que esse horário de almoço é corrido, mas por conta das demandas, tanto sua quanto minha, foi o horário que a gente conseguiu, né? Então, Perfeito. obrigada para quem está por aí e quem vai assistir depois. Sim. Então vamos lá. Para mim é muito novo essa fazer live pelo Instagram. Confesso até que eu estou um pouco nervosa. Não, mas está saindo muito bem. A falar com Liana, então, que tem um currículo sensacional, a gente fica até assim apreensiva, mas vamos lá. Imagina. O intuito dessa live de hoje é para trazer algumas questões muito pontuais e muito importantes, né? A primeira delas bom, antes disso, para quem não me conhece, para quem não sabe por que disso tudo, eu sou Thaís de Paula e sou candidata a vereadora na minha cidade, em Barueri, em São Paulo. E os meus projetos e também o plano de governo que eu fiz parte da construção, o nosso primeiro eixo trata sobre educação, que não existe nada melhor para mudar a história do nosso país, do nosso município, do que a educação, né? E começando Uhum. ali da base. E um outro tema é para a gente falar um pouquinho sobre mulheres. Mulheres que se empoderam, mulheres que estão assumindo os seus papéis, né, na sociedade, no trabalho e até mesmo em casa, né? Porque não é porque a mulher decidiu ficar em casa que ela não é empoderada, Sim. né? E aí a gente vai começar então por esse ponto, Liana. O que que você atribui essa essa tomada de espaço, né, das mulheres? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Bom, Antes, não ah, posso esquecer. Eu queria que você se apresentasse um pouquinho. Fala um pouquinho de você. tá ótimo, meu amor. Bom, eu sou Liana Figueiredo. Eu moro aqui em Vitória, do Espírito Santo, né, tenho o privilégio de trabalhar com o padrinho, né, da Thaís, com o Paulo, não só no Sebrae, que nós dois somos consultores, mas outros projetos que a gente, né, converge, e é sempre um prazer muito grande estar contribuindo, né, em ações junto com o Paulo, a sinergia é muito grande, os valores são similares, né, a intenção e o propósito também, então isso é muito interessante. Eu sou capixaba, né, nascida aqui na nossa terrinha mesmo. Eu, originalmente, tenho formação na área de engenharia. Eu sou engenheira civil e de produção. Fiz mestrado e doutorado na área de engenharia de produção. E é muito interessante que, ao longo da minha trajetória, por diversas, né, situações, eu sempre me conectava com o soft e não com o hard, né? A questão das técnicas de engenharia, eu, né, absorvi, eu aplico, mas eu tive várias oportunidades de estar interagindo mais fortemente com a questão da educação das pessoas em diversas áreas. Tá? Inicialmente, logo depois que eu terminei o mestrado, eu tive o privilégio de fazer o Empretec e nele, né, não só eu tive a condição de perceber mais o meu funcionamento, né, e também de ser convidada a atuar numa equipe que levava essa metodologia para as pessoas. Então, isso tem 25 anos. Tem 25 anos que eu atuo, né, na contribuição, na educação empreendedora, em especial numa metodologia que trabalha aquilo que faz a diferença, que é o comportamento. Depois desse processo, comecei a dar aula. Eu dou aula numa instituição de ensino, numa universidade, na FAESA,
há 23 anos, dou aula para os cursos de administração e de engenharia de produção. Inclusive, o nosso curso de engenharia de produção recebeu nota 5 no ENAD. Há 2 dias atrás, a gente recebeu essa excelente notícia. Incrível. Fui trabalhando com consultoria, com desenvolvimento humano, com treinamento, e aí eu resolvi, né, investir um pouco mais, fui fazer formação em coach, fui fazer formação em mentoria, formação em psicologia positiva, para que eu pudesse me ferramentar mais em relação a como contribuir para que pessoas, em especial mulheres de negócio, né, ou que queiram montar um negócio, possam ser subsidiadas por, né, algumas estratégias, por algumas ferramentas mesmo, para que elas pudessem aí alavancar. Mas essa questão do empreendedorismo faz parte da minha história desde muito nova. Pequena, eu não diria que eu não sou pequena. Somos Mas duas pequenas, então. Desde criança, uma coisa interessante. A minha família, os meus pais não são empreendedores, os meus avós não são empreendedores, mas eu tive uma oportunidade de ser criada num ambiente com muita oportunidade e incentivo para que eu pudesse experimentar, escolher e aprender. Então, muito irrequieta que eu sempre fui, desde pequena eu inventava moda. Minha avó dizia que eu tinha bichinho carpinteiro. Eu fazia colarzinho e vendia, fazia maionese caseira e vendia. Tive durante 5 anos, na época da faculdade, uma barraca na Praça dos Namorados aqui em Vitória, que é uma praça onde os artesãos, né, vendem as suas artes, e tem uma parte com alimentação, e eu era barraqueira, né, vendia comida. Foi uma escola maravilhosa. E aí eu fui caminhando, né, montei a minha primeira empresa, a empresa de consultoria, que hoje eu, né, atuo fortemente, fui para a área também de locação de veículos, e há um pouco mais de 6 meses atrás, convergindo com a pandemia, eu me tornei líder e educadora corporativa de hoje uma escola, né? Inicialmente quando eu entrei como uma rede de mulheres empreendedoras. Então eu fui convergindo forte para essa área do desenvolvimento da educação empreendedora. E também, né, com isso, eu tenho assim, uma oportunidade muito grande de, a cada experiência, eu me melhorar como pessoa, como empreendedora, e é realmente uma área que eu acredito que é transformadora. Eu acredito que é por meio do empreendedorismo que a gente transforma, né, o ambiente onde a gente está. E a gente pode empreender de várias formas, né? Tem um empreendedor de negócios, que é esse que eu fomento, mas existe empreendedorismo dentro de diversas, né, oportunidades, inclusive dentro do ambiente público. E aí eu fico muito feliz ao ver, né, uma mulher buscando e pleiteando esse espaço. Porque a pergunta que você me fez, né, como é que surgiu mais espaço, né, quais os espaços que a gente tem ocupado? Realmente a gente tem ocupado, quando eu fiz engenharia, na minha turma, eram 5 meninas, né, que na época éramos meninas. Eu me formei em 1990. Hoje, por exemplo, na universidade, eu dou aula dentro do curso de engenharia. Na turma que eu dou aula, nesse período, por exemplo, 30% são homens, 70% são mulheres. Nossa, isso chega a arrepiar. Sim. Quando a gente fala, né, da ação da mulher empreendedora dentro do mercado, nessa questão de alavancar, né, oportunidades de negócio, mais de 50% hoje dos empreendimentos são, né, gerenciados, são dirigidos, são elaborados e construídos por mulheres. Uhum. Nessa pandemia, as mulheres deram um show. O escreveu, Thaís, tem empreendedorismo no DNA. Eu escutando contar a sua história, eu me lembrei, eu fiz faculdade, não concluí minha faculdade porque eu tive meu segundo filho, e aí naquela época, nem tem tanto tempo assim, ele tem 14 anos,
mas ainda existia muito esse mulher tem que ficar em casa cuidando de filho, e aí não tinha um suporte para eu conseguir fazer as duas coisas, né? Sim. Mas no período que eu fiz faculdade, eu fazia também bijuteria, eu vendia na sala da faculdade. Viu? Eu já trabalhei fazendo pintura de MDF, porta-joia, quadrinhos. E um pouco antes da pandemia, eu abri, um pouco antes não, há um ano atrás, eu abri a minha empresa de Aham. personalização de camisetas. Olha. Então, eu sou empreendedora, eu sempre faço questão de mostrar, eu tenho uma tatuagem de uma máquina de costura que eu aprendi a fazer muita coisa artesanal com a minha avó, Aham. e por isso que ele fala que eu tenho o empreendedorismo no DNA. E aí você está falando da avó e a Alice colocou aqui uma observação que a gente deve muito, né, às nossas precursoras. E aí Sim, você fala da sua avó, eu me lembro muito da minha avó, me lembro muito da minha mãe. Minha mãe é do lar, tornou-se empreendedora, né, depois que todas as filhas saíram de casa. olha Né? só. Então, assim, essas mulheres, né, elas construíram a gente. Uhum, com Os certeza. pais também, logicamente, eu tenho assim, os meus pais, os dois têm um papel muito importante, né? Cada um contribuiu em um sentido, mas Uhum, realmente essas mulheres que talvez em um determinado momento tiveram que abrir mão do espaço dela maior para dar caminho para que a gente pudesse ter esse sim, espaço. sim, Né? com E a certeza. evolução da sociedade, né? Muitos dos bons costumes, né, que foram sendo, né, desfeitos, onde hoje a gente percebe, seja, né, dentro das empresas, cada vez mais a presença feminina, ainda não tanto quanto talvez deveria. Né? Nessa ambiência que você está entrando agora, eu vejo que tem um espaço muito grande, porque a gente ainda não ocupou esse espaço, e o Sim, exemplo que a gente tem nessa pandemia, por exemplo, de países, né, que são dirigidos por mulheres que deram um show, sim. né, em relação a muitos outros países, aonde essa presença feminina que traz muitas competências instaladas, né? A gente tem vários diferenciais que nos possibilitam ali numa situação, né, de conexão, e um negócio é uma conexão. Uhum, Né, com o mercado, com o cliente, com o fornecedor. Então, a mulher ela tem, né, embarcado na série, né? Já vem o kit de fábrica. Essa questão da percepção. A mulher ela tem uma empatia maior, ela tem uma predisposição para conversa, ela sim. tem uma, né, uma preocupação com os detalhes, ela pensa mais, ela planeja mais. Uhum, Estatisticamente, a taxa de mortalidade de empreendedorismo de mulheres é menor do que a gente pensar no universo masculino. Tá? sim, E não é uma questão aí de fazer segregação, segmentação, não é isso. Né? Mas é a gente perceber que a gente pode mais. Se sim. a gente, além, né, de utilizar essas competências, articular elementos estratégicos, né, estabelecer ali uma maior autonomia, uma maior autoridade relacionada, né, à sua área de conhecimento, à sua área de atuação, ter assim uma autoestima que permita, inclusive, que ela vença um dos pontos que eu percebo que é um calinho para muitas mulheres, que é a venda. Sim. Né? Então, esse processo de venda, por mais que a gente seja conversadeira, né, a gente precisa articular a venda de uma forma a criar o que a gente chama hoje de pitch. Um pitch de venda que traga as pessoas. Então, esses pontos eu acho que a gente, né, já está avançando, e a gente ainda Uhum, tem muito mais a avançar. Lá na sim. rede que eu atuo, eu já fiz 4 células online, Thaís. É Sim, tudo novo, foi tudo novo para mim, sim. porque caiu de paraquedas, né, a necessidade de viver o online para todo mundo, e eu duplamente, né, na É, educação, na universidade, a gente passou até as aulas online, e também em alguns processos que antes eram presenciais, de treinamento, né, de mentoria. Eu tenho feito muita mentoria online, e aí é uma bênção toda vez que a gente tem algo novo para aprender, né?
Com certeza, eu tenho aprendido muito com você aqui, só nesse tempinho que a gente está junto. Ah, Aprender a muito. gente sempre aprende mutuamente. Toda a conexão tem que valer a pena a doação do tempo que a gente dá para ela, que seja Exato, pleno, exato. né, esse momento. Liana, eu queria só fazer uma observação. A gente estava falando sobre os espaços, né, da mulher e na política que Ah, foi entrando. E aí vale até eu trazer um dado muito importante e chocante. Na minha uhum. cidade, tem mais de 20 anos que não tem uma mulher na Câmara. Sério? E são 72 anos de gestão pública e nunca uma mulher foi eleita a prefeita. E esse ano a gente está tentando trazer tanto prefeita quanto um maior número de mulheres na Câmara, né? Sim, Porque esse espaço precisa ser tomado, sim. alcançado, porque faz parte, né? Precisamos Devidamente ocupado, né? Porque devidamente ocupado. a gente percebe que a diversidade ela é muito mais rica, Sim, né? A diversidade de gênero, de cor, de sexo, tudo isso é sim, muito rico. Por quê? Porque você traz um ambiente com muito mais é, energia, com muito mais possibilidades, as pessoas tendem a ser mais criativas, serem mais produtivas, né? O clima fica mais favorável. Porque se cada um vem, né, com as suas contribuições, com seus olhares, e não tem jeito, o olhar feminino é diferente do olhar masculino. sim. Então, realmente, a gente precisa, merece, né, deve ocupar mais esse espaço dentro dessa ambiência. E eu tenho certeza que aí na sua cidade o percentual de eleitoras é bem grande. Já somos em 52%. Olha bem, olha bem. Então, se são 52% de eleitoras, é importante haver aí essa reflexão. Uhum. A gente precisa de uma representação mais diversa. Sim, sim. E não Mais só as diversa. mulheres, né? Todas as Aham. diversidades precisam ser representadas nos poderes Sim, públicos, né? sim, sem dúvida, sem dúvida. Exato, com certeza. Gente, que delícia essa conversa. E eu falei pra vocês que o currículo dela era sensacional. Eu não conseguiria ter dito tudo isso. Ninguém melhor do que ela mesma para falar. Eu E é vi, muito. eu Fala, desculpa amor. falar. Não, pode Não, terminar. o Paulo, né, fez aí uma observação que a capacidade que nós mulheres temos, quase que ele falou, de assobiar e chupar cana, né? Que nós somos múltiplas, nós temos múltiplas tarefas e responsabilidades, mas isso pode ser uma cilada. Né? Então, eu vejo, e lá na rede, onde a gente forma células, onde a gente traz empreendedoras, né, para poderem socializar as suas experiências, trazer as suas dificuldades, discutir oportunidades, é uma experiência assim, maravilhosa. E um dos pontos mais críticos é exatamente isso. Como organizar tudo junto e misturado e ter resultado. E o que eu vejo é, por mais que a gente assuma, e a mulher, ela tem uma essência de elevado comprometimento, Uhum. né? Mas a gente precisa, na diversidade de responsabilidades, estabelecer o foco específico para a ação que a gente está fazendo naquele momento. É atenção plena àquilo. Porque se a gente quiser, numa mesma vez, né, no mesmo momento, estar dando conta de várias coisas, o cérebro ele não consegue ir na competência máxima. Sim, Então, a gente precisa melhor gerenciar a nossa agenda, estabelecer as prioridades, identificar o que realmente é importante, o que a gente pode delegar, o que a gente deve antecipadamente planejar para não ficar uma urgência onde você tenha que ficar apagando incêndio. sim. Então, dentro dessas habilidades, a mulher torna-se mais competente, mais produtiva e cada vez mais ocupa mais espaços. Inclusive, gerenciando melhor tudo isso, pode ter espaço para ela mesma, que é tão importante. Sim, com A certeza. gente não ficar só em função, né, de estar construindo para o outro. Nós somos, né, pela nossa natureza materna, né, muito dedicadas ao outro. Isso é maravilhoso. Mas a gente precisa imprimir para a gente o mesmo grau de dedicação.
Sim. É essa a mulher polvo, né? É, Que exatamente. quer pegar tudo, quer fazer tudo, e a hora que percebe. No início da pandemia, inclusive, eu falei com o meu padrinho, eu faço, 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 chego no final do dia, parece que eu não fiz nada. E é justamente isso, né? Agendar, priorizar, e a gente, povo, né? Quer fazer tudo ao mesmo Aham, tempo, e aí acaba ficando perdida nisso. E com certeza, exatamente. essa colocação é perfeita. Quando a gente foca, sai, né? As coisas acontecem. A Priscila, que é a presidente da nossa rede, fala o seguinte: quando você foca, expande, né? Porque você aumenta a tua capacidade de ação, porque você converge a energia, e aí tende o resultado vir. E aí você amplia. Se a gente quiser, né, tá atirando para tudo quanto é lado, tá com uma expectativa muito grande de suprir todas as demandas, né? A gente pode até planejar para suprir várias demandas, mas é preciso dar um passo de cada vez, né? Sim. As E aí, mulheres, por isso que é as tão mulheres importante o planejamento. As mulheres que empreendem dentro de casa sofrem muito com isso, né? Porque a demanda do filho, a demanda do almoço, a demanda da roupa para lavar, e da casa para limpar, e do trabalho, né? É uma demanda assim. E aí a gente se vê numa situação de e agora, o que, que eu faço, né? Eu paro aqui, vou para lá, e esse cronograma diário, inclusive de serviços de casa, fazem parte de tudo, né? Não tem como. E empreender em casa é isso, né? Sim, e aí a gente tem que, muitas das vezes, os filhos crescem e a gente continua atuando com eles como crianças, né? E na realidade, a sabedoria nossa, não só na relação familiar, né? Mas na relação no entorno, com outras mulheres, com outros homens, né? É a relação da parceria, Sim. né? A gente precisa construir parcerias. E Uhum. numa parceria, né, o resultado é duradouro quando as duas partes ganham, quando as duas partes doam-se, quando as duas partes fazem, né? E aí, quando a gente tenta proteger os filhos, o marido, né, a irmã, o irmão, muitas das vezes no intuito de colaborar, talvez a gente não esteja gerando no outro a oportunidade de aprender, de crescer, de errar e de evoluir, Sim, sim. né? Pegando esse gancho de empreender, Aham, eu tive, apesar de ter várias experiências, viver experiências de outro, aham, eu tive dificuldade de iniciar. Eu comecei errado a minha empresa, né? uhum, Justamente porque eu não tive essa base de conhecimento do que é empreender, do que precisa para empreender. E aí veio muito essa questão de colocar o empreendedorismo nas escolas, para perfeito. que faça parte do currículo escolar, para que os alunos, desde muito cedo, entendam a importância de empreender, empreender a própria vida, né? Não necessariamente abrir uma empresa, mas porque cuidar da nossa vida também é empreender, né? Sim, eu SA, né? Então, isso, então. E aí, eu queria que você falasse um pouco sobre a importância de trazer para dentro das escolas, no currículo escolar, o empreendedorismo. Eu tive assim a grata possibilidade em duas situações de estar presente em projetos que fazem exatamente isso. O primeiro projeto que eu tive foi um convite, né, para ajudar a construir foi pelo SESI. Então, isso foi em 1998. Uhum. Então, o SESI, ele convidou um grupo, né, de profissionais da área de empreendedorismo para construir todo o material para ser utilizado ao longo de todas as séries, tá? Colocando o empreendedorismo como disciplina. E Certo. aí, esse material, depois ele era passado aos professores para que eles pudessem, eles eram treinados, para que eles pudessem aplicar. Uhum. Então, né, você tinha aula a aula. E nesse material, o nosso cuidado foi de trazer, lógico, dentro da linguagem compatível com, né, a idade da criança, do jovem, dos adultos, porque tinha também para o EJA,
Tá. tá? Elementos de contribuição e de fortalecimento das características empreendedoras. Uhum. Toda a base vem de uma pesquisa que subsidia a metodologia que eu e o Paulo trabalhamos, né, lá dentro do Empretec, que é uma pesquisa que revelou traços comuns a empreendedores de sucesso. Tá. Então, o que faz a diferença? Quais são as atitudes que essas pessoas têm que as leva para o resultado? Então, são 10 características, e essas características elas eram gradativamente trabalhadas ao longo do ano com cada grupo escolar. Foi uma experiência muito legal aqui no estado. Então, todos os professores, né, receberam, que eram atuantes dentro desses, né, desses anos, foram escolhidos professores para assumir a disciplina. E uma segunda situação foi no próprio Sebrae. O Sebrae tem um projeto que é chamado JEP, Jovens Empreendedores Primeiros Passos. E dentro desse projeto, que veio já estruturado, nesse caso, né, eu não ajudei a montar, eu estava como facilitadora, né, para estar levando aos professores essa formação. Eu atuei em algumas turmas, atualmente eu não estou nesse projeto mais, porque a demanda de outras atividades acabou, né, não me possibilitando, mas enquanto eu estive, era uma coisa que me trazia muita felicidade, porque você está instrumentalizando os professores com elementos para que eles levem para as crianças, para os jovens, adolescentes, e dentro também de uma amplitude maior, existem projetos, inclusive, voltados para o nível superior. Então, toda, né, a trajetória de formação dentro do ambiente escolar, ela pode ser, né, municiada com essa experiência e essa conexão com o empreendedorismo. Tá. Nossa, E é muita bagagem, né? Muitos, muitos atributos para trazer dentro das escolas para mudar a história dos alunos, né? E a gente, assim, tem alguns cases, né, maravilhosos, de medição depois do impacto que isso gerou, Uhum. não só, né, naquela criança, mas no entorno dela. Aqui no interior do estado, na cidade de Montanha, um caso emblemático foi de um rapaz, né, já estava ali com uma idade, né, ele devia ter em torno de 12 anos, e aí fomentado por todos os desafios que dentro da disciplina existiam, porque no final eles têm que montar, né, um negócio e tem uma feirinha, onde eles fazem ali a venda e desenvolvem também essas competências de articulação, de conexão, mas o interessante deste jovem é que ele levou para casa. O pai dele vendia biscoito na rua, né? E depois do que ele trouxe para a família, né? Instruindo o pai, né? Trabalhando com o pai as dimensões do empreendedorismo, esse pai, ele depois conseguiu se organizar, né? Utilizou todas as dicas do filho em relação a planejamento, em relação a buscar oportunidades, em relação a buscar informações, em relação à qualidade, né? Em relação a ter o comprometimento, a persistência, a avaliação de riscos, metas, enfim, estou falando de algumas das 10 características. Sim, sim. E esse pai, ele tornou-se um empreendedor formal. Antes ele estava na informalidade, uma grande parte das mulheres empreendedoras, inclusive, estão na informalidade, tá? E ele abriu uma primeira padaria, e depois abriu uma segunda padaria, Nossa. e esse processo de educação dentro da escola mudou a vida da família. E não foi só ele, porque essa cidade foi tão contagiada, uma cidade pequena, onde isso estava presente, né, nas diversas escolas do município. Houve uma feira, né, que o pessoal do Sebrae, diretoria do Sebrae foi, os consultores que na época estavam atuando, e foi assim algo maravilhoso, de emocionar. A mobilização do município. Então, a contaminação foi do indivíduo para a família, para o coletivo, e é isso que transforma, porque a ação empreendedora transforma o ambiente.
Transformar, coragem que o empreendedor tem. transformar vidas é muito bom, né? Sim. Trabalhar para transformar vidas eu acho que é uma das coisas mais deliciosas que tem para a gente fazer, né? Ver É, resultado. eu sou particularmente muito feliz, né, dentro das minhas atividades profissionais, porque em diversas, né, e eu sou meio múltipla em termos de ação, né, trabalho dando aula numa universidade, trabalho dando treinamento para empreendedores, trabalho dando, né, o fomento para as empreendedoras dentro da escola Rede Mulheres que Decidem, mas todas essas ações têm a ver com educação e transformação. Nada melhor do que educação para transformar. Dentro da FAESA, né, que é a universidade que eu dou aula, eu sempre trouxe, dentro das metodologias que eu uso, metodologias ativas, né, que hoje está sendo muito fomentado, eu uso dinâmica, eu faço aula invertida desde que eu comecei. Eu, inicialmente, era uma pessoa que tinha, né, como atuação como professora, uma tocada diferente. Hoje, eu estou dentro daquilo que é a tocada necessária. Né? As Sim. pessoas todas já atuam com essa vertente. E eu sempre busquei construir, né, dentro do processo de sala de aula, da educação, um fomento a um protagonismo por parte de cada aluno. Sim. Hoje É, eu percebo, desculpa te interromper. não, não, tranquilo, pode falar. Hoje eu percebo que as escolas têm um pouquinho de dificuldade em manter o aluno interessado por algumas matérias, né? Porque Uhum. me parece, eu percebo que é muito parecido quando eu estudava. Você entra na escola, senta na cadeirinha, copia, faz a lição, volta para casa, no outro dia você mostra o caderno. Parece que é tudo muito metódico, e aí os alunos ficam, a grande maioria, né? Claro que tem aqueles que nasceram para estudar e isso não vai mudar, né? Mas Uhum. as escolas têm um pouco de dificuldade em manter o aluno interessado por aprender alguma coisa, né? Porque eu penso que hoje ou você é exatas ou você é humanas, e aí você escolhe a faculdade daqui, você escolhe a faculdade dali, e quem não consegue optar por uma faculdade se perde no caminho. O que eu Uhum. faço agora? O que eu não faço, né? E aí, sensacional essa questão de trazer o empreendedorismo para as pessoas conseguirem desenvolver o que já são delas, né? O que aprendeu com a Uhum. avó, o que aprendeu com a mãe, com o pai, né? E não necessariamente ter que seguir um padrão, né? E tem algumas coisas interessantes. Essa questão do engajamento, né, dos alunos, eu acho que ele é construído na relação que ele estabelece com o educador. Uhum, Né? Então, eu tenho uma característica de conexão muito forte. Né? Eu acredito muito no crescimento mútuo, né? E acredito muito na doação para o crescimento do outro também. Então, quando eu entro em sala de aula, eu entro de corpo e de alma. Eu busco preparar cada espaço como uma experiência para o outro. E eu busco levar o outro a perceber a necessidade dele assumir a parte dele dentro do processo. sim. Porque muitas das vezes, dentro dessas mudanças sociais, dentro dessas novas configurações, dentro dessa questão da tecnologia, e às vezes até a ausência, né, de alguns elementos da família dentro da construção, né, do jovem, por uma necessidade, né, uma oportunidade também da mulher estar, né, dentro do mercado de trabalho, mas ficam, muitas das vezes, alguns vácuos que Sim, podem ser supridos não com quantidade de tempo, mas com qualidade sim. ali na conexão, né? Então, assim, quando muitos desses jovens chegam, no caso, eu atuo diretamente dentro, né, da educação superior, eles vêm, né, às vezes com uma dificuldade de assumir a parte deles. Uhum, Né? E aí eu busco criar sempre oportunidades onde essa responsabilização possa ser trabalhada. certo. Essa turma mesmo que fez o ENAD, lá dessa instituição que eu dou aula, que tirou 5, a gente fez um trabalho no final, né, antecedendo ao ENAD, e aí eu fui uma das professoras que atuei na última aula.
E eu comecei não com teoria, não comecei com revisão de conteúdo. Eu fiz uma proposta para eles. Eu entreguei um papel em branco, eu pedi que cada um deles escrevesse aonde que eles queriam estar no horizonte de 5 anos. E aí depois a gente foi conversando a respeito do papel que cada um tem de estar fazendo a parte nessa construção. Porque os 5 anos vão passar, né? E aí que eles direcionem, né, com toda a energia, com toda a competência, a ação para o resultado que hoje eles estão querendo. Que não quer dizer necessariamente que não possa mudar no longo do caminho. Nós estamos vivendo um momento onde a gente teve que revisitar muita coisa. Muito. A gente teve que embarcar muita coisa, a gente teve que desembarcar outras tantas, que é o processo, né, do aprendizado contínuo e da necessidade, né, como Alvin Toffler, né, colocou lá no século passado, de que a gente seria analfabeto, não por não saber ler e escrever, mas justamente por não saber aprender, reaprender e desaprender. E a gente tem, né, essas oportunidades de contribuição dentro do ambiente educacional. Só que eu vejo, assim, é muito interessante, aí vocês que, né, vão estar levando essa bandeira e, se Deus quiser, ali, né, conseguindo este espaço com o apoio das mulheres, né, 52% é muita gente aí no município, mas que esses projetos, eles sejam pensados, que envolvam professores, alunos e família. Sim, é muito importante essa interação, né? A escola da família, mas de uma forma eficiente, né? Sim, Que consiga sim, atender as demandas de todas as famílias, né? Que não sim. dá para a gente agendar apenas um horário na escola. Oi? Tá ok, tá ok. Deu uma travadinha, mas voltamos. Tá bom. É porque trabalhar o ambiente familiar é importante, porque eles saem da escola e voltam para um outro ambiente, que se não tiver, né, uma convergência, uma lógica entre aquilo que eles estão vislumbrando, vendo, né, ampliando ali o horizonte. Mas se no ambiente familiar talvez não exista este fomento ou essa, né, cultura. Então, o trabalho também com os pais, né, com o ambiente familiar, para dar essa sustentação, para apoiar, né, para entender que é errando que se aprende, né? Quem não faz não erra, mas quem, né, não faz fica parado, não conquista. Né? Então, a mentalidade que a gente usa muito esse termo, né, mindset de crescimento, é uma mentalidade mesmo de permitir experimentar o novo, errar, porque o novo não nos é comum, para depois aprender e evoluir. Dá, com certeza. E o caminho para a gente iniciar esse empreendedorismo na escola, Liana? Eu acho. Existem, né, algumas possibilidades, dentro das que eu te falei, né, alguns modelos já estão disponíveis. Então, por exemplo, no caso do Sebrae, ele constrói parcerias. Cada unidade do Sebrae, nós estamos aqui na realidade do Espírito Santo, você aí, né, em São Paulo, mas muito provavelmente o GEP, que é maravilhoso e tem no Brasil todo, ele já exista e ele pode ser, de repente, articulado dentro dessa questão dos convênios, né? São firmados convênios, né, para que a metodologia seja transferida. Tá? Trabalhando aí, né, a questão. Mas se começar do zero, né, também é uma coisa interessante que você já constrói levando em consideração as características, né, ali do município. Cada município tem uma característica econômica, tem uma característica social, tem uma característica cultural. Então, a oportunidade de estar construindo um modelo, levando em consideração esse ambiente, eu acho que é muito legal. E eu acho que é reunir pessoas, né, de repente até empreendedores do município, convidá-los para serem padrinhos e mentores, trazer esses empreendedores para atuar junto às crianças, né, no sentido de mostrar para elas que eles, em algum dia, e alguns, né, podem ser até alguns bem-sucedidos, que são referências na cidade, mas mostrar para eles a trajetória.
Então, eu acho que essas experiências de troca também são muito interessantes. E isso pode, né, fazer parte de projetos pedagógicos nas diversas, né, etapas. Na minha época era de primeira a oitava série, agora mudou toda a nomenclatura, eu fico meio perdida com essa nomenclatura nova, até agora é o nono, né? Até o nono. Fundamental, enfim, mas tendo sempre esse cuidado de estar construindo essas experiências, levando em consideração a idade média daquelas crianças que estão naquele grupo. E trazer os professores, né? Fazer com que eles se engajem, que eles Sim. percebam, né, o papel relevante que eles vão estar trazendo, né, levando para essas crianças essa ampliação de olhar. Porque Uhum. muitas das vezes elas não têm essa noção, às vezes elas não têm nem internamente, né, ali a coragem de ousar, de que aquilo possa acontecer com elas. Eu acho que essa valorização do professor, ela é muito importante também, né? Sim, sim, Mostrar para o professor que ele está ali para mudar a história mesmo, porque se não fosse ele, não teria. Nós não estaríamos aqui, né? é. A gente está onde está porque teve um professor que ensinou. Enfim, essa valorização de professor, para mim, é fundamental. E para É, ontem precisa acontecer isso, né? sim. Eu tenho algumas figuras emblemáticas ao longo da minha trajetória, né? Eu me lembro da professora que me alfabetizou, né? Eu me lembro de uma professora de ciências que eu era apaixonada pela aula dela. Recentemente, eu faço canoa havaiana, né? E aí tinha até uma parte da equipe que eu remo que entrou aí para assistir a live. E no sábado, no domingo passado, eu levei as mulheres que faziam parte da minha célula para experimentar remar comigo na canoa havaiana. Foi muito legal. Mas o interessante é que quando a gente estava armando a canoa para sair, passou um professor que foi, né, uma referência para mim muito grande quando eu fiz engenharia, que foi o professor Uberecilas Polido. Eu era apaixonada pela aula dele, pelo conteúdo, pela forma como ele vivia o que ele falava. Para Uhum. mim, então, foi uma referência, né? Foi uma referência muito positiva. E os professores têm esse papel, mas em especial aqueles que marcam a gente são aqueles que realmente têm, né, a causa da educação brilhando nos olhos, porque não é fácil. Não é fácil, é É, uma dedicação, né? É um consumo. Não é só, hoje no ambiente virtual, não é só ligar o computador e falar. Eu digo que hoje a gente está 3 vezes trabalhando mais porque tem o antes, durante e o depois. com certeza. Mas se você vive e acredita nisso, por mais que isso em alguns momentos esgote fisicamente, é um fato, né? Você volta a pensar o porquê. O Uhum. porquê que eu estou fazendo isso? Que o porquê tem que ser o começo de tudo. O É. propósito tem que ser o começo de tudo. Eu tive vários professores que fizeram diferença na minha vida. Eu Aham. deles, inclusive, que foi no colegial, era um professor de português, professor Moacir. Ele era completamente cego. Foi assim um professor que me mostrou que não existe limitações quando Sim. se quer fazer. E ele tinha o ajudante dele, né, auxiliar, e todo auxiliar dele precisava ter habilitação de moto, porque ele só andava de moto. Não Verdade. tinha limite, né? A característica que ele trazia não era um limitador para as coisas que ele queria realizar. Isso é Exato. lindo. E eu tive uma outra professora também de história. Ela foi minha professora durante, eu acho que uns 3 ou 4 anos no mesmo colégio. Aham. E quando eu fiquei sabendo que ela estava como diretora num colégio, eu mudei os meus filhos de colégio para eles fazerem para ela fazer parte da vida dos meus filhos. Tem várias outras, né? Eu não posso nem ficar falando o nome de todas, Aham. não vai longe. Mas esses dois professores me fizeram muita diferença. Ó, alguém escreveu, eu também estudei com o professor Moacir. E realmente esses dois professores fizeram diferença. E essa professora de história, eu costumo dizer que ela me fez um ser pensante. Sim, Até hoje sim. ela fala isso para mim. Uhum. Ela me Então, fez um ser é, pensante.
Então, por exemplo, o professor Moacir, por mais que não tenha sido a estrutura da aula, o que ele te ensinou foi ser persistente, Sim, foi ter meta, com foi certeza. não ficar no problema e buscar a solução. É, A professora de história te ensinou a buscar informações. Então, a gente, como professor, a gente tem que ser exemplo e tem que ter verdade no que a gente discursa, naquilo que a gente faz. com certeza. E a Né? Então, gente por isso o papel nosso é tão importante. E aí trazer e valorizar o professor nesse projeto maravilhoso que eu faço questão, quando você estiver construindo, né, de você me convidar para eu contribuir, porque eu vou com gostar certeza, muito de contribuir. com É, certeza, com eu e certeza. o Paulo, nós dois vamos lá, né, atuar para estar contribuindo aí para o desenvolvimento de Barueri, né, e das pessoas, né, dessa cidade que eu não conheço. Pois é, o dia que você tiver a oportunidade de conhecer, você vai gostar muito, muito mesmo. É uma cidade bonita, é uma cidade que tem muita estrutura, mas Sim. a gente precisa, sim, trazer o empreendedorismo com mais força para cá, porque é uma informação até triste pela estrutura que a minha cidade tem. Hoje, Uhum, mais de 90 mil famílias vivem com menos de um salário mínimo na cidade. Então, o uhum. empreendedorismo com certeza mudaria a história de muitas famílias, inclusive da cidade, né? E aí é interessante que muitas das situações, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, pode ser que muitas ações empreendedoras elas comecem por necessidade. Sim, Hoje a taxa de empreendedorismo por necessidade com certeza está mais alta do que o da oportunidade. Mas se você traz a educação empreendedora, se você desenvolve, né, um projeto onde o fomento aí, né, do desenvolvimento das características, das experiências empreendedoras façam parte, você instrumentaliza essas pessoas a perceber as dimensões de transformação de um negócio, da necessidade para a oportunidade, sim, né? Então, não só dentro do ambiente escolar, mas eu acho que dentro, né, de algumas ações coletivas, lá dentro da rede Mulheres que Decidem, a gente tem o Instituto Mulheres que Decidem, que é o give back da rede, né? É o projeto, né, de entregar de volta ao meio, né, elementos para desenvolver esse meio com a nossa contribuição gratuita. E tem um projeto muito interessante que é de fomentar, né, de elementos relacionados à questão do empreendedorismo feminino, as líderes comunitárias. Depois, se você quiser, eu te ponho em contato com a Lourdes Dorta, que é a nossa diretora, né? Elas são de São Paulo, porque a rede, ela né, a escola, eu falo rede porque era o nome anterior, mas hoje é uma escola corporativa. Ela está situada em Jundiaí, né? A nossa Priscila, presidente de Jundiaí. E aí tem esse projeto que é muito interessante, que ele pode também conversar com essas intenções aí de trazer, né, um empreendedorismo feminino que pode ser transformador para né, essas famílias que você está falando, né, que vivem aí de uma forma, né, restrita. com certeza. Nossa, eu quero muito esse contato, vai ser Sim, muito bom sim. trazer essas questões e conseguir Aham, implementar, com certeza. isso. Isso. A gente tem que buscar, né? Como o teu professor Moacir, né, fazia. Não identificar o que estava faltando, né? Era um detalhe que estava faltando. E sim, Exato. tudo aquilo que ele podia dar. Todas as vezes que a gente olha para o lado positivo, para as nossas forças, né, e utiliza essas forças, a gente consegue, inclusive, minimizar, neutralizar ou até, né, desenvolver os nossos pontos fortes, fracos, porque todos nós temos pontos fortes e pontos fracos. Sim, Não sim, posso ficar só olhando para o ponto fraco. é isso mesmo. Liana, eu acho que o nosso tempo está chegando Ah, finzinho. Eu gostaria de te convidar para aham. ainda, se você tiver agenda, para a gente falar mais sobre professores. Aham. Vai ser um prazer. Eu vou colocar aqui, aproveitar o espaço, vou colocar aqui o link lá da inscrição dentro da rede. Se alguma mulher que estiver assistindo quiser participar, junto Tá, com a gente, né, da tá. cela. E aí depois no meu Instagram, acho que aí na live aparece, né? Quem Eu quiser me marquei conectar você. também no Instagram.
E vou ficar muito feliz, né, de ter Ah, novas pessoas ali para trocar. Trocar sempre é o que faz a diferença. é isso mesmo. Liana, muito, muito, muito obrigada Ah, meu amor, eu por que essa. agradeço aí a oportunidade de estar com você, né? E com as pessoas aí da região de Barueri. Sim, foi muito enriquecedora essa nossa conversa. Eu aprendi muito. Eu tenho certeza que todo mundo que assistiu, que vai assistir, também vai aprender muitas coisas Ah, com essa nossa conversa. E obrigada. Obrigada é. por ser essa mulher de exemplo para gente. E na realidade, olha o que eu acredito que transforma, né? Paulo Lisboa aí colocando, Paulo foi ponte. Sim, Eu acho que a gente tem que ser ponte, sim, sempre. sem dúvida. É. Né? A gente Acho conecta as pessoas, que sendo ponte. Então, eu agradeço ao Paulo por ter sido ponte, né? Porque se ele não tivesse sido essa ponte, eu e Thaís não tínhamos nos conectados, não tínhamos verdade. criado, né, essa identificação. Então, só Tem, pessoas grandiosas são pontes, tá? é, Só pessoas que realmente estão focadas, né, no maior, né, transcendem aí, os objetivos. Te agradeço muito, muito, muito a oportunidade de estar aqui com vocês. eu tenho dito que essa construção da minha campanha, dos meus estudos, tem sido muito importante para o meu crescimento. É óbvio que eu gostaria muito de ganhar, de ser eleita, de desenvolver um trabalho como vereadora, mas o resultado até o dia, das eleições já faz uma grande diferença, já está fazendo uma grande diferença na minha vida. E eu tenho certeza que Barueri merece, né, uma pessoa como você, né, fazendo esse trabalho tão grandioso. Muito obrigada, Liana. Até uma próxima. Até uma próxima, depois a gente marca a outra live para falar sobre professores. Vamos sim. Tá Tchau. bom, querida. Muito Obrigada. obrigada pela Gratidão. presença de todos. Tá Tchau. bom, obrigada. Tchau.